A paz do Senhor Jesus, meus amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais, aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus, fazendo aquilo que o nosso Mestre, o Senhor Jesus, assim ordenou. Examinai as Sagradas Escrituras, foi Ele quem disse. Examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. E por isso nós estamos aqui. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, agradecendo a Ele por mais uma rica oportunidade de podermos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque a maior profecia é as Sagradas Escrituras. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome de Jesus, nessa hora, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Meu Deus querido, nos ensina a obedecer ao Senhor em espírito e em verdade, nos ensina a Sagrada Escritura. Pai querido, vem abençoar todos os inscritos aqui no canal, vem abençoar aqueles que pela primeira vez estão acessando aqui esse canal, vem edificar, vem mudar, vem transformar, vem falar com cada um, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Vamos continuar aqui o nosso estudo das lições bíblicas da escola dominical. Isso mesmo. E nessa oportunidade eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que está passando por aqui pela primeira vez, é bem-vindo. É um prazer muito grande ter você aqui desfrutando dessa oportunidade que Deus preparou para você. Porque não foi o homem que preparou, foi Deus, o Criador dos céus e da terra, que preparou essa oportunidade. Será um prazer muito grande ter você aqui conosco, fazendo parte dessa família, a família de Cristo, a família embaixador ou embaixadores de Cristo. E nós estaremos dando prosseguimento. Quando eu digo prosseguimento, é porque nós estamos estudando nesse primeiro trimestre do ano de 2024, estamos estudando nas escolas bíblicas dominical, nos cultos que realizamos aos domingos. Cada igreja trabalha de uma forma diferente. Tem igrejas cristãs que aos domingos realizam cultos com a pregação da palavra de Deus, culto com títulos diferentes, oração pelos enfermos, culto de libertação, campanha e assim por diante. Porém, nós normalmente realizamos o estudo bíblico pela manhã. É o culto de adoração a Deus, é o culto matinal. E nesse culto, nós oramos ao Senhor nosso Deus, louvamos ao Senhor nosso Deus e reservamos um tempo para estudarmos as Sagradas Escrituras, fazendo aquilo que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nesse trimestre, como vocês já observaram, nós estamos estudando sobre a igreja. O que é a igreja? Quando se originou a igreja como corpo de Cristo, está aqui, né? Você pode observar aí, ó, a cruz. A cruz tem vários significados, né? Um deles, a cruz simboliza maldição, a princípio maldição. Uai, irmão de Deus, mas onde você encontrou isso? Não se escandalize. A cruz é símbolo de maldição, porque no Antigo Testamento nós encontramos uma palavra que diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, nos tempos bíblicos, né, o Império Romano crucificava, tinha um hábito de crucificar as pessoas que eram acusadas de roubo, de se rebelar contra o Império Romano, de ser um malfeitor e assim por diante. Então, Jesus Cristo se fez maldito, aceitou ser considerado como maldito por causa de mim e por causa de você. O profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo vir a esse mundo, o Espírito Santo usou ele para falar, né? Está lá no capítulo 53, verdadeiramente ele, Jesus Cristo, levou sobre si as nossas iniquidades.
castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a cruz nos lembra, né? Nos lembra que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós. Então, amados irmãos, nós já estudamos sobre diversos temas, entre eles a origem da igreja, imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo e assim por diante. Se você quiser obter mais informação sobre o que nós já estudamos até hoje, você pode estar assistindo os nossos vídeos, né? Que nós já temos postado alguns vídeos, já temos gravado algumas aulas. Se você quiser acompanhar todas as aulas que nós já ministramos aqui no canal, você pode estar acompanhando todas as aulas, tá bom? Inclusive já estamos nos encaminhando para o final desse trimestre. Hoje é a lição de número 10. Lição de número 10. Essa lição de número 10, ela será ministrada no dia 10 de março. Tema da lição, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Domingo passado nós estudamos sobre o batismo nas águas. E a gente sabe que uma vez tendo encontro com Cristo, nós passamos a desfrutar desse privilégio, né? Batismo nas águas e automaticamente a Santa Ceia do Senhor. Então hoje nós vamos estudar sobre a Santa Ceia do Senhor. O que é a Santa Ceia do Senhor? Quando que se originou a Santa Ceia do Senhor? Quem criou a Santa Ceia do Senhor? Em qual data foi criada a Santa Ceia do Senhor? Com qual objetivo foi criada a Santa Ceia do Senhor? Por que que os salvos em Cristo participam da Santa Ceia do Senhor todo mês? Essa e outras perguntas nós estaremos recebendo a resposta à luz da Bíblia Sagrada e à luz do estudo que nós iremos participar agora aqui através da escola, através da nossa revista. Pois bem, o texto áureo do nosso estudo, ou a princípio, né, está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Lá está escrito assim: porque todas as vezes que comeis este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Oh, glória a Deus, minha alma transborda de alegria só de lembrar desse momento. Inclusive nesse próximo domingo, né? Agora, está chegando, né? Ao segundo domingo do mês de março, nós estaremos, querendo o Senhor Deus, se o Senhor Deus assim nos der vida e saúde, estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor na congregação onde ali eu congrego. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado, como de fato é verdade, né? Tem duas observações aqui, né? Porque todas as vezes que comemos esse pão, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que venha. Mais detalhes sobre esse texto áureo eu estarei falando adiante. A nossa leitura bíblica em classe, inclusive todo comentário, todo estudo bíblico da revista é baseado no texto que nós sempre lemos no início, intitulado Leitura Bíblica em Classe. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode estar acompanhando. Na 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34, bastante extenso, né? Mas vale a pena estar lendo. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós contenda e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se.
Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso eu não louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Porquanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-los-ei quando for ter convosco. Oh, maravilha! Como é bom ouvirmos a palavra do Senhor. Está escrito: bem-aventurado aqueles que ouvem. Nós iremos tratar hoje, irmãos, sobre uma doutrina bíblica, a Santa Ceia do Senhor. E o nosso estudo, como você já observou, está baseado na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você que está me assistindo aqui, qual é a sua expectativa quando está chegando o dia da Santa Ceia do Senhor Jesus aí na sua igreja? Sua igreja, entre aspas, a forma da gente se expressar. Aí no templo onde você congrega. Se você quiser fazer algum comentário aqui embaixo, você fica à vontade. Tenha liberdade, você pode comentar, porque normalmente a gente fica naquela expectativa, domingo que vem a Santa Ceia, daqui a 2 domingos é a Santa Ceia, e é um momento especial, irmãos. É um momento especial porque foi o próprio Senhor Jesus quem instituiu a Santa Ceia. Vamos prosseguir. Assim, tem muita coisa para mim estar comentando, mas nós não vamos devagar, para a gente estar entendendo. Vamos observar o que o comentarista da revista tem nos dizer aqui na introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segundo, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus. E como foi alcançado pela graça de Deus. Terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Oh, glória a Deus, como eu disse aqui da nossa introdução, né? Assim como o batismo nas águas, a Santa Ceia, ela foi instituída pelo Senhor nosso Deus. Falamos domingo passado sobre o batismo. O que é o batismo, a origem do batismo, qual é o significado do batismo? Você pode estar assistindo esse vídeo que nós gravamos e está aí disponível para você. O Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu, porque está escrito na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu,
e sim, foi numa sexta-feira. A maioria de nós, cristãos, cremos que Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado numa sexta-feira, 9 horas da manhã. Quando foi 3 da tarde, ele expirou, ele morreu. 3 da tarde. Aí tiraram o corpo dele da cruz, colocaram ele no túmulo que pertencia a um senador chamado José de Arimateia. Foi tudo muito rápido, porque já estava findando o dia ali em Israel. Quando chega 6 da tarde, de sexta para sábado, os judeus não fazem mais nada. E aí sepultaram Cristo, e no domingo pela manhã o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Oh, glória a Deus! Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, o Senhor Jesus Cristo era tido, era visto, era interpretado apenas como mais um fundador de uma religião qualquer. Jesus Cristo iria ser considerado mais um líder espiritual que passou por esse mundo e foi um homem bom e criou uma religião e teve vários seguidores, porém morreu e a sua sepultura está em determinado lugar e ponto final. Porém nós glorificamos o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo não só existiu como um personagem histórico. Eu até aproveito aqui para abrir parênteses, porque infelizmente durante muitos anos, décadas ou até séculos, vários historiadores não cristãos negaram a existência de Jesus como fato histórico. E até hoje as redes sociais estão cheias de incrédulos tentando provar, não é nem provar, né? Negando a existência de Jesus como fato histórico. No entanto, para a glória do Senhor Jesus, Deus levantou e tem levantado historiadores sérios, historiadores cristãos e não cristãos, arqueologistas cristãos e não cristãos, e hoje a maioria desses escritores, expositores, comentaristas, escritores, a maioria deles concorda com o fato de que Jesus Cristo existiu como pessoa. Jesus Cristo existiu como pessoa. Nós que servimos a Deus, nós não precisamos, nós não precisamos buscar respaldo naquilo que esses homens têm a nos dizer. Isso é bom, isso aí nos ajuda a ter uma certeza cada vez mais que Deus, que Jesus Cristo existiu, que nós estamos sérios, assim por diante, tudo isso é bom. Porém, a experiência nossa de nova criatura, de uma pessoa liberta pelo sangue de Jesus e a luz da Bíblia Sagrada, nós não temos dúvida nenhuma sobre a existência, não temos dúvida nenhuma de que Jesus Cristo, como homem, como personagem na história, ele existiu. E como Deus nós não temos dúvidas nenhuma. Ele venceu a própria morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o evangelista Lucas, ele escrevendo o seu evangelho, ele nos diz que após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus ele ficou 40 dias com os seus discípulos. E o evangelista Lucas, ele escreve, né? Você pode acompanhar, você pode estar lendo na sua Bíblia, né? Lucas capítulo 1 e também Atos dos Apóstolos capítulo 1, onde Lucas deixa bem claro, né? O seu objetivo em escrever esses dois livros, né? E Lucas deixa bem claro que Jesus, ele, após ter sido ressuscitado, após a ressurreição de Cristo, ele ficou 40 dias com os seus discípulos. E Jesus deu várias ordenanças para os discípulos. E Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Então o primeiro passo é crer. Depois vem o batismo nas águas, e automaticamente a Santa Ceia do Senhor, nosso Deus. Então, amados irmãos, o comentarista ele nos diz que quando o crente, o cristão, aquele que nasceu de novo, a nova criatura em Cristo Jesus, quando aquele irmão e aquela irmã
Quando eu e você que está me ouvindo, você que porventura já passou por esse ato do batismo, após o batismo nas águas, nós temos o direito de participar da Santa Ceia do Senhor, porque nós nascemos de novo. E quando participamos da Santa Ceia, nós enxergamos a Santa Ceia sobre três aspectos. E o comentarista ele comenta aqui, né? Que nós, ao participar da Santa Ceia, nós participamos da Santa Ceia e contemplamos, enxergamos três aspectos. Ou seja, cadê aqui? Primeiro, um olhar para trás. Quando participamos da Santa Ceia, querendo ou não, a nossa mente, os nossos olhos se voltam a olhar para trás. Olhar para trás em qual sentido? Nós lembramos da morte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele diz, né, que verdadeiramente aquele que não comer da sua carne, Jesus falando, aquele que não comer da minha carne, esse não tem comunhão comigo. Aquele que não beber do meu sangue, esse não tem comunhão comigo. Então, olhamos para trás ao lembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. Olhamos para o presente, porque no presente a gente vê a nossa real condição diante de Deus. E que condição é essa? Condição de salvo. O apóstolo Paulo escrevendo aos crentes que moravam em Roma, no capítulo 8 do seu livro ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E um olhar para o futuro. Estou fazendo um comentário breve. Pensei que esses textos bíblicos, né, nos levam para vários outros versículos bíblicos, outras reflexões, outras interpretações, mas eu creio que os irmãos já estão entendendo aqui. E um olhar para o futuro. Um olhar para o futuro nos mostra que quando participamos da Santa Ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Vamos ver o que Paulo falou a respeito disso aí. Cadê? Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando participamos da Santa Ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Nós estamos anunciando que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus. E anunciamos também o retorno dele. Anunciamos a morte dele, mas anunciamos também a vinda dele. Porque nós, igreja, estamos aguardando, nós, igreja de Cristo, estamos aguardando a segunda volta do Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele fez um discurso sobre a vinda dele. E João deixou registrado. E está registrado em João, capítulo 14, versículo 1. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou para o Pai, e quando eu for, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é Cristo prometendo o retorno para buscar a sua igreja. Vamos dar prosseguimento aqui. E o comentarista ele conclui dizendo, né, nessa introdução, que a cerimônia da Santa Ceia deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Reverência, júbilo e expectativa. Eu até me recordo do meu sogro. Ele tem um respeito muito grande pela Santa Ceia do Senhor. Ele tem uma reverência muito grande pela Santa Ceia do Senhor. E todas as vezes que vai ser realizada a Santa Ceia do Senhor, ele faz questão de se barbear, não que seja pecado ir de barba para... Não que seja pecado o homem e de
de barba para a igreja, de bigode, nada disso. Não estou falando aqui a respeito disso, não. Eu estou falando da mentalidade de reverência e respeito que existe na mente do meu sogro. Ele faz questão de se barbear. Se o cabelo dele estiver grande, fora do normal, ele faz questão de querer ir até o salão para cortar o cabelo. Certamente procura a melhor roupa. Então isso aí é o tipo de respeito, de reverência que está ao alcance dele, que está dentro do entendimento dele. Porém, cada um de nós nos comportamos de uma forma diferente. Alguns irmãos procuram a melhor roupa, alguns irmãos procuram chegar o mais cedo possível na igreja. Tem irmãos que fazem questão de tirar um dia para jejuar, assim, eu vou consagrar, vou jejuar, porque hoje é a Santa Ceia, ou porque amanhã é a Santa Ceia, ou porque essa semana é a Santa Ceia. Algumas igrejas têm o hábito de tirar uma semana de oração em favor da Santa Ceia, para que Deus venha nos preparar cada vez mais para aquele momento. Então, isso é o quê? Isso são atitudes que retratam um certo respeito, uma certa reverência do cristão, um desejo de ter cada vez mais comunhão com o Senhor. E a Santa Ceia deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Reverência, alegria e expectativa. E você? Todo mês você tem essa expectativa? Perdão, deixa eu pegar uma água aqui. Todo mês você tem essa expectativa quando está chegando o momento da Santa Ceia do Senhor? Não responda para mim. Mas se você quiser responder, seja bem-vindo, pode comentar aí embaixo. Primeiro ponto, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Porque a gente sabe que já tem 2024 anos aproximadamente que o Senhor Jesus Cristo esteve nesse mundo. A Santa Ceia foi iniciada por Cristo, porém no decorrer dos séculos, irmãos, vários líderes cristãos começaram a interpretar a cerimônia da Santa Ceia de uma forma diferente daquilo que tanto Jesus quanto Paulo nos ensinaram. Vamos lá. Vamos observar na tradição romana. Quando falamos com tradição romana, a princípio lembramos do catolicismo romano, né? O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em reverência aos elementos da ceia do Senhor, isto é, o meu corpo. Isto é o meu corpo. E isto é o meu corpo. Então, a princípio, o comentarista está dizendo que o catolicismo, ou que a tradição católica, entende que quando Jesus falou, vamos lá para o texto bíblico, né? Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, versículo 19. Cadê? Vou começar aqui do 14, né? E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que sofra. Aqui está a palavra padecer. Porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse-lhe, tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Da vide, né? Videira. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então, amados irmãos, a tradição católica interpreta esse texto bíblico como se Jesus estivesse dizendo que todas as vezes que alguém participa da Santa Ceia,
É como se aquele indivíduo, é como se aquele cristão estivesse comendo literalmente o corpo de Jesus, a carne de Jesus. E a gente sabe que o pão, que o pão, que o suco de uva, simplesmente, irmãos, simplesmente simboliza o corpo de Jesus. Não é que a gente, ao participar da Santa Ceia, nós estamos comendo da carne literalmente de Cristo, mas é um ato simbólico. A Santa Ceia, o pão simboliza o corpo de Jesus. O suco de uva simboliza o corpo de Jesus. E aqui, o romanismo compreende de forma literal as expressões de forma literal, as expressões ditas por Jesus em reverência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é, o meu corpo. Este cálice é o meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem ao corpo e no sangue de Cristo. E a gente sabe que esse não é o verdadeiro significado. Infelizmente, durante a história cristã, né, o catolicismo romano preferiu ficar mais com a tradição, o catolicismo preferiu abraçar mais os ensinamentos dos chamados líderes do catolicismo, né? Alguns pais da igreja, alguns escritores, alguns reformadores, eles preferiram dar ouvido ao que eles diziam do que aquilo que o próprio Cristo e os próprios apóstolos assim deixaram para nós. Em momento algum nós encontramos na palavra de Deus, em momento algum nós encontramos no Novo Testamento, em momento algum nós encontramos Cristo ou um dos seus apóstolos dizendo que quando o cristão participa do pão, participa do caso, significa que a pessoa, que ele esteja comendo literalmente a carne de Cristo ou o sangue de Cristo. Enquanto que a tradição romana acredita que assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia, o pão e o suco, se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice. Para o bom entendedor, né? Para o bom entendedor, para o entendido, pingue uma letra. Então, eu estou lendo aqui, eu creio que os irmãos já estão entendendo. O primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão. Não poderia estar fisicamente no pão. Ele estava presente fisicamente e não poderia estar presente no pão. E muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Quando Jesus disse que ele era a porta, Jesus estava usando uma linguagem figurativa, né? Ele estava dizendo que ele é o único caminho que conduz a Deus. Não é que ele era a porta literalmente. Estão entendendo, né, irmão? Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal, é o que o comentarista conclui aqui. Então agora nós vamos para a tradição protestante. É o segundo subponto. A tradição luterana, depois de Lutero, né? Os irmãos sabem que Lutero foi um dos principais reformadores do cristianismo, aproximadamente no ano 1500 da nossa era, ou da era cristã, ou depois de Cristo, né? Martinho Lutero foi usado para revolucionar
ele foi usado por Deus, né? Ele se revoltou ali contra a tradição católica, que pregava-se que a pessoa, um leigo, uma pessoa qualquer não podia ler a Bíblia, a salvação é através dos atos de bondade e assim por diante. Mas aí Martinho Lutero, né? Ele encontrou um texto na Bíblia em que dizia que o justo ele era salvo através da fé. Então a tradição luterana diverge da católica, quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se torne ou se converte no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Então a gente observa que até nem Martinho Lutero conseguiu de uma hora para outra trazer uma clareza melhor para o povo daquela época, né? Até o Martinho Lutero, de uma certa forma, acreditava que o pão, que era um dos elementos da Santa Ceia, né? O pão e o vinho se tornam e se convertem no corpo e no sangue de Cristo. É quase idêntica à mesma interpretação do que eu li aqui sobre a tradição romana. Mas nosso objetivo aqui é falar sobre o que a Bíblia afirma, o que a Bíblia diz e aquilo que nós cremos. Agora vem a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Essa posição pentecostal diz respeito a mim, como por exemplo, né, que creio no batismo com o Espírito Santo, creio nos dons espirituais e assim por diante, creio na totalidade dos dons espirituais. Então, qual é a posição pentecostal? Qual é a posição bíblica, né? Posição bíblica, que dependente desses termos, dessas expressões, desses títulos, o que a Bíblia tem a nos dizer? Que a nossa vida deve ser baseada na Bíblia. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, como eu disse. Lembra do que eu falei? Que o suco de uva, muitas vezes, pode ter sido feito por uma pessoa descrente. Mas nós pegamos esse suco de uva, nós pegamos esse pão, existe todo um ato litúrgico, né? Existe todo uma preparação, né? Antes desse momento. E nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor para consagrar. E a partir do momento que esse salvo em Cristo participa da Santa Ceia, pega o pão e se sente com condição espiritual para participar da Santa Ceia. Pega o pão, pega o suco, aquilo é um ato simbólico, ali simboliza, o pão simboliza o corpo de Jesus. E o suco simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Então, amados irmãos, assim o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então, amados irmãos, a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo é para aqueles que estão em comunhão com Cristo. A Santa Ceia não tem a finalidade de transmitir comunhão ao indivíduo. Não, eu quero a partir de hoje, eu quero ter comunhão com Deus. Então, já que eu estou aqui nessa igreja, já que eu estou participando aqui do culto, então quando os obreiros se aproximarem de mim, eu não vou recusar. Porque a gente
nós não temos esse direito de negar a Santa Ceia para ninguém. Porém, para participar da Santa Ceia, a pessoa tem que ter nascido de novo, tem que ter tido encontro com Cristo, deve se batizar nas águas, como por exemplo, a gente está num culto, vem um irmão de uma outra igreja, participa do culto de Santa Ceia ali, e ele tem esse desejo de participar da Santa Ceia, ele tem total liberdade. Não cabe para nós perguntar se já é crente. Agora, quando a gente já conhece a pessoa, sabe que a pessoa é um novo convertido, e a própria pessoa é ensinada, né? A própria pessoa, ele é ensinada a participar da Santa Ceia depois que ele se batizar nas águas. Então, o comentarista está dizendo o quê? A ceia do Senhor é para quem está em comunhão com Deus. Só pode participar da Santa Ceia do Senhor Jesus quem está em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, quem nasceu da água e do Espírito, quem é nova criatura, como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E você que está assistindo esse vídeo, você tem participado da Santa Ceia? Ou você já participou várias vezes e por algum motivo não participa mais? Seja qual for o motivo, pede ao Senhor Deus para tirar todo embaraço e para Ele proporcionar para você esse privilégio de participar da Santa Ceia do Senhor nosso Deus, porque é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus. Vamos prosseguir aqui. Segundo ponto, o propósito da ceia do Senhor. Qual é o objetivo da Santa Ceia? Com qual finalidade foi criada a Santa Ceia? É bom lembrar, amados irmãos, que os judeus, eles participam da Santa Ceia. Qual o objetivo da Santa Ceia do Senhor? Nós louvamos a Deus pelo privilégio de poder participar da Santa Ceia do Senhor. Então, amados, como eu estava falando, o povo judeu, vamos trazer uma reflexão aqui sobre a Santa Ceia do Senhor, nosso Deus. Vamos começar do Antigo Testamento. No Antigo Testamento está escrito no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, só para você se recordar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E nós observamos ali que Deus tirou Israel do Egito com mão forte. Israel estava lá, 430 anos como prisioneiros. Deus levanta Moisés e tira Israel ali do Egito. Na noite, me parece que foi na última noite que Deus, na última noite em que o povo de Israel estava ali no Egito, Deus falou com Moisés, que era para os judeus matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e colocar nos umbrais da casa de cada judeu, porque à meia-noite o anjo da morte iria vir e iria visitar as casas ali, iria visitar as famílias ali. Esse anjo iria vir com a finalidade de matar todos os primogênitos ali do Egito. E o anjo da morte, quando viesse e se deparasse com a marca do sangue na casa de algum judeu, que nessa época esses títulos judeus ainda não existiam, né? Eram hebreus. Esse anjo então iria, se o anjo viesse e contemplasse o sangue nos umbrais daquela casa, esse anjo iria passar por cima daquela casa, iria passar além daquela casa, não iria visitar com aquela casa com a morte. E diz a Bíblia que naquela noite todos os primogênitos do Egito faleceram, e diz a Bíblia que os judeus foram poupados, e diz a Bíblia que naquela ocasião Deus instituiu a Páscoa. E o que é a Páscoa? Entre vários significados, vou falar uma linguagem bem básica. A Páscoa ela foi criada com a finalidade do povo de Israel, entre vários objetivos, vou citar só um ou alguns.
A Páscoa foi criada com a finalidade do povo de Israel não esquecer do que Deus fez por eles. E o que Deus fez por eles? Deus poupou eles ali no Egito, o anjo da morte poupou eles. E a palavra Páscoa, até onde eu me recordo, a palavra Páscoa significa... Eu não vou expressar aqui a palavra no hebraico, porque eu não procurei no dicionário. Mas o significado é isso. A palavra Páscoa significa ir além, passar por cima. Isso nos faz lembrar do anjo que passou por cima, no sentido de não ter visitado a casa dos hebreus. E todo ano o povo de Israel tem o dever de comemorar a Páscoa, porque a Páscoa fala de livramento. A Páscoa fala do momento em que Deus tirou Israel do Egito, e o Egito na Bíblia simboliza o mundo. Deus tirou Israel de dentro do mundo, Deus tirou Israel de dentro do Egito com mão forte. Então, irmão, a informação que eu tenho é que até hoje os judeus eles têm o costume de comemorar a Páscoa em celebração ao grande livramento que Deus deu aos seus antepassados. E na época de Jesus não era diferente. Na época de Jesus Cristo, o povo de Israel comemorava a Páscoa. Na verdade, irmão, tinha várias festas que Deus instituiu para o povo de Israel. Como, por exemplo, Deus instituiu a festa dos tabernáculos, Deus instituiu a festa das primícias, Deus instituiu a festa da Páscoa, entre outras festas, né? Então, Israel era um povo que gostava de festa. E sempre na Páscoa, na época da Páscoa, Jerusalém ficava superlotado. Judeus de várias partes do mundo se esforçavam para ir para Jerusalém, porque Deus ordenou uma ordem, Deus deu uma ordem para o povo judeu, que era para o povo de Israel ir pelo menos 3 vezes no ano ao templo que ficava em Jerusalém. Deus ordenou que o povo celebrasse a Páscoa. Deus ordenou que o povo comemorasse, adorasse ao Senhor. Então Jerusalém estava lotado. Jesus morreu na Páscoa, onde Jerusalém estava lotado de judeus e não judeus. E aí a palavra do Senhor nos diz que no momento em que Jesus estava participando da ceia da Páscoa, não vou entrar agora nos detalhes aqui sobre o que comiam, o que bebiam, eu também não preparei nenhum comentário para falar desse assunto. Mas o que vem ao caso aqui é que no momento em que Jesus Cristo estava participando da ceia com os discípulos, ou participando da Páscoa com os discípulos, celebrando a Deus, adorando a Deus pelo livramento que o Senhor deu para os seus antepassados, para os seus parentes do passado, tirando eles do Egito. Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo, ele deu um novo significado para a ceia. Ele deu uma outra interpretação para a ceia. Ele instituiu a ceia do Senhor naquele dia, quando ele partiu o pão e deu os apóstolos. Ele instituiu a Santa Ceia do Senhor naquele dia. Deixa eu ver se eu encontro algum texto bíblico que fala sobre isso. Tá? Cadê aqui? Tem um texto bíblico aqui. Inclusive eu já até li lá no começo, né? E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: "Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim." Então, o Senhor Jesus Cristo, e nós observamos que os apóstolos, eles entenderam claramente qual era o objetivo dessa mensagem de Cristo. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, a gente observa que, por várias vezes, o apóstolo Paulo e os demais discípulos, né, sempre se reuniam para a celebração da Santa Ceia do Senhor nosso Deus. Então, o propósito da Santa Ceia do Senhor: celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a Santa Ceia, a Ceia do Senhor,
o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Inclusive é bom a gente já deixar aqui, né? Então um dos propósitos da Santa Ceia do Senhor é anunciar a morte do Senhor. Isso está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu lembrei até daquela experiência de Cristo, né, quando ele estava no jardim do Getsêmani. Diz a Bíblia que Jesus estava orando e o seu suor se tornou em gotas de sangue. Os apóstolos não entenderam aquilo, né? Estavam um pouco distante ali, Pedro, Tiago e João, e os demais apóstolos mais afastados. E Jesus Cristo orava ao Pai e dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim essa hora, passa de mim esse momento, passa de mim esse tormento. Jesus Cristo estava aflito, angustiado por saber que a morte se aproximava. Mas na mesma hora o Senhor Jesus Cristo, ele entendeu uma vez mais que ele precisava passar por tudo aquilo por causa de nós. E ele disse, né, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, amados irmãos, quando participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Nesse caso, a Ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Jerusalém estava superlotada. Jerusalém nessa época era a capital de Israel. E segundo a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, ele carrega aquela cruz tão pesada. Há quem diga que Jesus Cristo não existe 100% de exatidão sobre o modelo da cruz em que Cristo foi pregado. Porque a tradição nos mostra que existia vários tipos de cruzes naquela época. Mas isso aí não é o mais importante. O mais importante é a gente entender que Cristo foi crucificado por nós. A gente sabe que naquela época os romanos eles tinham o costume de crucificar as pessoas, mas não crucificava qualquer um. Assim como hoje no mundo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Tem países que dependendo do crime que a pessoa cometer, ele é condenado à prisão perpétua, ele é condenado à cadeira elétrica, ele é condenado à morte por algum tipo de injeção. Tem países que a pessoa é condenada a passar 30 anos na cadeia, como no caso aqui no Brasil, a pessoa pode ser condenada a 50 anos, 300 anos, mas o Código Penal exige que a pessoa fique apenas entre aspas, né? Que não é fácil. Mas a pessoa errou, esse já não é com a gente, né? É a lei. Então a pessoa às vezes é condenada a 200 anos, mas a lei manda que ele fique 30 anos. Então cada lei possui um código penal diferente. E nos tempos bíblicos e no tempo em que o Império Romano estava reinando, a principal forma de castigar os seus réus era através da morte por crucificação. Segundo os historiadores, os romanos, a liderança ali, os imperadores, né, eles tinham um hábito, eles faziam questão de crucificar aqueles chamados malfeitores, ladrões, bandidos, ou que haviam liderado algum tipo de rebelião contra o Império Romano, algum escravo, algum prisioneiro de guerra. Eles faziam questão de matar dessa forma, crucificavam a pessoa pendurada no madeiro, na cruz, e colocava aquele tanto de cruz, irmãos, aquele tanto de cruz, e os seus presos pendurados ali, eles faziam questão de colocar essas pessoas nas principais ruas ali da cidade, no horário de maior movimento, a fim de que as pessoas que passassem ali olhassem para aquelas cruzes e fossem levadas a ter um respeito, um temor e um tremor
pelo Império Romano. E Jesus passou tudo isso por nós. Ele foi crucificado no meio de dois salteadores ali, no monte do Gólgota, conhecido também como Monte da Caveira. Mas Jesus venceu. Jesus Cristo venceu a morte. Oh, glória a Deus. Jesus Cristo venceu o diabo. Jesus Cristo venceu o diabo. Há quem diga que Jesus desceu, até o inferno e tomou as chaves do diabo, e Jesus então passou a ter poder sobre a vida e sobre a morte. Não está escrito desse jeito na Bíblia. Não está escrito. Está escrito assim. Está escrito que quando Jesus Cristo morreu, o apóstolo Pedro, ele diz que Jesus Cristo, ele pregou aos espíritos que estavam em prisões. Pedro não fala o que Jesus pregou no mundo dos mortos. Se a gente for entrar nesse detalhe aqui, né, aí já é um outro assunto, porque à luz da Bíblia Sagrada, à luz da cultura judaica, subentendia que o mundo dos mortos tinha 3 divisões, e a gente comenta isso principalmente baseado no livro de Lucas, capítulo 16, quando fala lá sobre Lázaro. Não era Lázaro, é um outro Lázaro, não é o Lázaro, irmão de Marta e Maria, não. Lázaro, ela fala sobre Lázaro, ela fala sobre o rico. Lázaro simboliza o crente, ou ilustra o crente, ou é a figura de um crente. E o rico, que não temia a Deus, foi para um lugar de sofrimento, chamado de Hades. E lá no lugar onde o Lázaro estava, tinha um lugar intitulado de paraíso, ou seio de Abraão. E no meio desses dois lugares tinha uma divisão chamada de abismo, onde acredita-se que esse abismo é um lugar de prisão, onde está aprisionado alguns anjos que caíram do céu e que eram tão poderosos e que são tão poderosos e que Deus aprisionou eles ali. Está escrito na carta de Pedro, eles estão aprisionados ali. Aí o livro de Apocalipse nos fala que esses anjos, eles serão soltos durante a grande tribulação para infernizar a vida daqueles que rejeitaram o Senhor. E a morte aí nós entendemos que a morte vai tirar férias por um espaço de 5 a 6 meses. Vai ser nesse contexto que muitos vão dizer: montes caiam sobre nós. Muitas pessoas vão querer ter suicidado devido a tanto sofrimento e tragédia nesse mundo, mas a morte vai fugir deles. Eles vão dizer: montes caiam sobre nós porque nós não conseguimos suportar a ira de Deus. Está vendo como um assunto vai puxando o outro? Esse assunto já é dentro da escatologia bíblica. Mas aí o que vem ao caso é que Cristo venceu a morte, venceu o diabo. Vamos prosseguir aqui? Então, a Santa Ceia, nós celebramos também a vitória de Cristo sobre o pecado, a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o diabo. Proclamar a segunda vinda de Cristo, a ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. Logo há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Então, um dos objetivos da ceia do Senhor é anunciar a volta de Jesus. Maranata, Maranata, como diz o apóstolo Paulo, né? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando a vinda de Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, lá está escrito: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Lembrando que eu abro parênteses para dizer que eu sou pré-tribulacionista. O que é isso, irmão Diniz? Eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu creio que a segunda vinda de Cristo é dividida em 2 fases.
Na primeira fase, ele vem para buscar a igreja. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, Paulo diz, né? No momento não abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta tocará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, porque Paulo acreditava que ele poderia passar, Paulo acreditava que Jesus viria nos seus dias, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, Paulo fala também sobre a volta do Senhor. Paulo fala que quando Jesus vier, nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Nessa ocasião, Jesus não pisará na terra. Nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. E aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, né? Aí já fala que quando Jesus vier, todo olho verá. Então, é por isso que nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quando Jesus vier, assim eu creio, né? Assim eu creio que quando Jesus vier, vai levar, nós, a igreja, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Depois de um período de 7 anos, aí Jesus vai vir com a igreja e todo olho o verá. Porque assim eu creio que quando Jesus arrebatar a igreja, a palavra arrebatar significa tirar com força de um lugar para o outro. Nos originais nós não encontramos a palavra arrebatamento, quer deixar bem claro isso aí. Isso aí é uma palavra tirada de outro termo, que eu esqueci agora, que é do latim. Então, amados irmãos, o certo é que Jesus virá, independente da forma como eu creio, independente da forma como você crê, porque a gente sabe que antigamente toda a igreja acreditava que Jesus iria, antigamente 90% dos cristãos acreditavam que Jesus ia vir, ia arrebatar a igreja, ia levar a igreja, e ponto, final quem ficasse aqui ia sofrer. Porém, com o passar do tempo, passou-se a existir várias linhas de interpretação com relação aos textos bíblicos. E por isso hoje você vê irmãos em Cristo que acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação, mas também você já vê outros irmãos que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Alguns acreditam que a igreja vai ser levada para o céu no início dos 7 anos, outros no meio dos 7 anos, alguns no final dos 7 anos. Tem alguns cristãos que acreditam que a igreja nem vai ser arrebatada, mas isso aí não é o objetivo do estudo. Mas eu vou concluir essa fala minha aqui, nesse contexto, dizendo que eu louvo a Deus, porque eu aprendi que por mais que cada um de nós tenhamos interpretações diferentes, porque não é fácil interpretar as doutrinas bíblicas, as profecias bíblicas, principalmente dentro da área da escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. O que me chama a atenção é que por mais que venhamos a pensar diferente, um pensa diferente do outro, o importante é que 90% de nós, irmãos em Cristo, acreditamos na segunda volta de Jesus. Não importa como vai ser, nós acreditamos que Ele voltará. Ele voltará. Então a Santa Ceia é isso aí, é celebrar, é proclamar a segunda vinda de Cristo, é celebrar a comunhão cristã. Vamos para o terceiro e último ponto. Mas eu quero falar de uma coisa que não pode deixar passar batido, né? Por que o apóstolo Paulo instituiu a Santa Ceia? Você já parou para imaginar por que o apóstolo Paulo estava dando uma espécie de puxão de orelha naqueles irmãos? Porque Paulo mesmo fala aqui, né? Que alguns irmãos estavam se reunindo com finalidades diferentes. Então Paulo, ele doutrina a igreja, ele orienta a igreja na forma certa de ser. Olha o que o comentarista nos diz. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. A 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, né? Então, Paulo escreve aquela carta para a igreja de Coríntios, porque o apóstolo Paulo foi informado sobre vários problemas que estavam existindo naquela igreja. Entre eles, o que está registrado no primeiro capítulo 1, no versículo 11.
onde Paulo diz para aqueles irmãos: eu fui informado que está existindo entre vocês aí contenda, porque alguns estão dizendo eu sou de Cefas, que no caso aí é Pedro, outros estavam dizendo eu sou de Apolo, já tinha grupinhos que preferiam o apóstolo Paulo, tinha outros que diziam não, eu sou de Cristo. E aí Paulo escreve uma carta para dizer: está Cristo dividido? Foi Paulo que morreu por vocês? Aí Paulo começa a dizer que um é o que planta, outro é o que rega e Deus é que dá o crescimento. Então Paulo estava doutrinando aquela igreja. Então até nos dias de hoje, infelizmente, em muitos lugares existe grupinhos, e não pode existir grupinhos. Nós precisamos estar unidos para adorar o Senhor nosso Deus. Então esse era um problema recorrente entre os irmãos, e estava presente também durante a celebração da ceia. Paulo os reprova por isso. O clima fraterno de comunhão deixara de existir. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a Santa Ceia. Irmãos, o certo é que, infelizmente, naquela igreja, os irmãos não estavam se reunindo com a devida reverência, com a devida alegria, com o devido júbilo, com a devida expectativa, com o devido temor. Alguns irmãos estavam se reunindo como se não tivesse comida na casa deles. Eles estavam reunidos não com o objetivo de cear, mas com o objetivo de comer, com o objetivo de beber, com o objetivo de encher a barriga, e estava causando até divisão ali entre eles. E aí Paulo institui a Santa Ceia, Paulo orienta aqueles irmãos da forma certa de participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. A gente não tem tempo para entrar em tantos detalhes aqui. Inclusive tem igrejas cristãs, que na hora da Santa Ceia, os obreiros distribuem o pão. Depois que os obreiros distribuem o pão, aí o pastor vai lá e lê a palavra. Que palavra é essa? Cadê? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então os irmãos já estão com um pedaço de pão, que simboliza o corpo de Cristo. Só após o pastor ler novamente esse texto bíblico que os irmãos vão participar da Santa Ceia. Então, a partir desse momento, eu começo a explicar que não existe nenhum texto bíblico, nenhum mandamento bíblico mostrando outras formas de celebrar a Santa Ceia. Eu vou citar aqui. Então, isso aí é uma liturgia de um culto, liturgia de uma igreja local, liturgia de um ministério. Tem pastores ou ministérios cristãos que já realizam de forma diferente, como, por exemplo, igrejas que o costume é o irmão pegar o pão e na hora da Santa Ceia, esse irmão vai dar o pão para o outro irmão, e ali isso aí é símbolo de comunhão. Datas de celebrar a Santa Ceia, não existe uma data específica, como por exemplo, tem igrejas que realizam todo mês, uma vez por mês. Tem igrejas que realizam toda semana, ou de 15 em 15 dias. Já fui informado que tem igrejas que realizam uma vez por ano. É pecado, irmão de meus, tomar a Santa Ceia mais de uma vez no mês? Não é. Se você participou da Santa Ceia no lugar onde você congrega, na igreja onde você congrega, e de repente você viaja, e lá você vai cultuar a Deus numa igreja, chega lá é dia de Santa Ceia, você pode participar da Santa Ceia também se você perceber que está em comunhão com o Senhor, nosso Deus. O modo de celebrar a Santa Ceia, o que é participar indignamente? Lembra que Paulo falou sobre pessoas que estavam participando dignamente da Santa Ceia? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, hein, irmãos? A Bíblia fala que tem pecados que é para a morte, e para tal não existe perdão. E aí nós falamos que é pecado relacionado ao Espírito Santo. Mas por outro lado, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado porque nós não podemos participar da Santa Ceia indignamente. Tem pecados que você pode pedir perdão ao Senhor e o Senhor te perdoa. Mas tem pecados que a pessoa, além de pedir perdão a Deus, ele precisa levar até o conhecimento da sua liderança, do seu pastor, daquela irmã de confiança da igreja. Se de repente aquele irmão tem vergonha de ir diretamente ao seu líder, pode procurar uma pessoa de confiança, e essa pessoa de confiança vai chamar o pastor, vai fazer uma reunião,
pecados que causam escândalos na obra de Deus, ali na igreja local, na família, que envolve escândalos, pecados que envolvem outras pessoas. Então tem situações, irmãos, que esse irmão em Cristo, essa irmã, fica impedido de continuar participando da Santa Ceia por um período. Tem casos que a pessoa fica fora de comunhão. Então cada caso é um caso. Então Paulo está falando que não podemos tomar a Santa Ceia indignamente. Mas como é impossível conhecermos a vida uns dos outros, só Deus que sabe, então Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Não é o seu líder que vai ter que ficar examinando a sua vida, o que você fez durante a semana, de dia, de noite. É você e eu que temos que examinar nós mesmos, como está a nossa vida espiritual. Amém? Então, é uma celebração reverente, nós já falamos sobre isso aí. Então, nós vamos finalizar o nosso estudo, que nós já falamos sobre o que é participar indignamente, já falamos um pouco sobre a reverência na hora de tomar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Que peninha, né? Como eu sempre falava no passado, quando eu comparava na obra de Deus em uma rádio cristã, eu sempre falava que peninha, que peninha. Então, que pena que chegamos ao final do nosso estudo, mas o rei Salomão, escrevendo o livro intitulado Livro Eclesiastes, é um livro que fica ao lado do livro de Provérbios, Cantares de Salomão, né? Então, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, tempo de que iniciamos esse estudo e tempo também que fazemos a conclusão. Então, qual é a aplicação dessa palavra? Precisamos aplicar essa palavra em nossas vidas. E a aplicação é essa. Porque todas as vezes que comemos desse pão e todas as vezes que bebemos desse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que venha. Oh, glória a Deus, porque breve Jesus voltará. E se você ainda não é batizado nas águas, procure o seu pastor, procure o seu líder, fala para ele: eu quero me batizar nas águas, eu quero participar da Santa Ceia do Senhor. E Deus vai abençoar, vai te preparar para esse momento. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de termos estudado a Tua Palavra. Ela é viva e eficaz. Senhor, meu Deus, venha abençoar de maneira poderosa todos que estarão vendo esse vídeo, estarão ouvindo a Tua Palavra. Venha converter os nossos corações segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Amados irmãos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico e eu quero convidar você a compartilhar essa palavra. Compartilhe com seus amigos, vizinhos, parentes. Compartilhe com aquela pessoa que está afastada do Evangelho. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ore ao Senhor, peça perdão, peça Ele para te encher com o Espírito Santo, peça Ele para renovar suas forças. Dê o seu joinha, comente aí se você foi edificado. E se inscreva também no nosso canal. Em nome de Jesus, e assim eu agradeço, irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor.